ótima noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa de Jesus. Eu confesso que digamos, na doutrina espírita, o meu assunto preferido, né? São os momentos que vivemos no planeta Terra, em especial, né, no nosso país. São os assuntos que mais me chamam a atenção e eu gosto de estudar. E quando o Sérgio fez o convite, né, para falar desse tema, justamente no dia que antecede o aniversário de maturidade espiritual do Brasil, né, é assim que a espiritualidade trata, como o 7 de setembro. Então, me senti muito feliz e escolhi esse tema que vai nos fazer refletir um pouquinho mais sobre isso. Tudo que conversaremos é sobre um olhar da visão espírita, um apanhado de aproximadamente uns 10 livros, né? Dentre eles de Manuel Filomeno de Miranda, do Emmanuel, mas principalmente a parte final, quando a gente vai trabalhar com probabilidades de futuro, eu utilizei-me do livro último da Haroldo Dutra Dias, que é um palestrante espírita. O nome do livro, para quem quiser, é o meu livro preferido de todos, se chama Apocalipse. Antes de iniciarmos, precisamos refletir sobre 4 verdades que a doutrina espírita nos ensina. Que nós somos imortais é a primeira delas. Imortais, então, significa que a destruição não existe, pois nós somos energia. Apenas uma transformação, que morre é o corpo carnal. A segunda, que toda e qualquer profecia feita por profeta, por Jesus, por João, seja lá quem foi, é um caminho que não era para ser andado. Não era, digamos assim, vai acontecer. Todas as profecias são feitas para que a gente não vá por aquele caminho. Todas, sem exceção. Terceiro ponto, a história. Talvez nós não temos conhecimento disso, mas ela é igual aos seres vivos. Ela respeita as leis biológicas que regem o universo. Então, se a gente olhar de cima para baixo, as coisas que acontecem na história do nosso orbe também tem uma sequência lógica. E a quarta realidade é que no nosso universo tudo funciona como uma engrenagem, mas as regras de livre-arbítrio funcionam apenas para os indivíduos, assim como um peixe que tem o seu livre-arbítrio dentro do rio, né? Então ele é limitado. E as rodas grandes dessa engrenagem, elas não têm livre-arbítrio, elas têm as suas metas pré-estabelecidas. Isso funciona para as instituições, cidades, estados, países. Então essas 4 regras precisamos compreender antes da gente falar sobre esse assunto. De início, já nos remetemos ao assunto, nós precisamos ter uma compreensão histórica. Jesus, às vésperas de ser crucificado, já sabendo o que iria acontecer, que nós tínhamos falhado na nossa missão, digamos assim, de acolher o seu ensinamento de amor, ele faz o sermão profético, provavelmente na terça-feira, quarta, antes de ser crucificado. E é o sermão mais forte, onde ele nos traz palavras duras, que iríamos encarar dificuldades se continuássemos andando por esse caminho. E o que nós vemos posteriormente, aproximadamente ali 1180, né, a gente vê uma intensificação desse problema. Porque nós matamos Jesus, e eu falo nós, porque nós estávamos reencarnados naquele momento, em alguma época. Nós matamos Jesus e não bastasse esse grande equívoco maior da humanidade, em 1180 a gente começa a matar em nome dele. A gente começa com a Inquisição a matar todos aqueles que não eram cristãos. Então, você não gosta de Jesus, eu vou te matar, vou queimar você vivo. E aí a gente começa a criar um karma coletivo na humanidade, principalmente na Europa. Isso que eu nem cheguei nas Primeira e Segunda Guerra Mundial. Nós estamos falando apenas desses 2 passos. Porque tudo aquilo que é aversão à lei natural, que é a lei de amor, ao contrário do que nos dizem, não basta pedir perdão. A gente precisa reparar o equívoco.
seja ele o tamanho que for, precisa ser reparado, porque ele é uma aversão à lei natural, que é a lei de amor. E quando a gente comete todos esses equívocos em larga escala, ou seja, os países que participaram disso concordaram, seus habitantes concordaram com o que foi feito com Jesus, com o que foi feito na Inquisição, se criou um karma coletivo para essas regiões. Narra-se no livro de Humberto de Campos, que eu super recomendo a obra, que se chama Brasil, Coração do Mundo. E vocês gostaram do desenho? Não. Um jeitinho bem simples de nos mostrar sobre... Isso é uma foto, tá? É a foto do nosso país, vista da NASA. Uma foto da NASA, noturna. Narra nesse livro que em uma de suas visitas, Jesus, visitas presenciais, porque Jesus não consegue morar no planeta Terra devido a sua ser um espírito puro, né? Então ele visita o nosso orbe em certos momentos, mas ainda não conseguimos ser uma casa para espíritos puros por causa das nossas belicosidades. Mas enfim, Jesus, em uma das suas visitas, aproximadamente ali 1380, 1390, que ele narra no livro, Jesus é óbvio que já sabia o que estava acontecendo, né? Que estavam matando em seu nome. Mas ele vem e com uma conversa com o anjo Eliu, que é um dos coordenadores do orbe terrestre, né? Responsável pelas questões sociais do planeta, narra no livro que Jesus fala assim: Eliu, meu coração se enche de profunda amargura vendo a incompreensão dos homens no que se refere às lições do Evangelho. Ele continua, mas no final ele fala assim da conversa: infelizmente não vejo senão o caminho do sofrimento para modificar tão dolorosa situação. E geralmente é assim, não sei com vocês, mas pelo menos comigo é assim. Eu aprendi a cuidar da minha alimentação quando me deu gastrite, não foi vendo vídeo na internet, seguindo orientações de nutricionistas, né? Nós, pela nossa evolução espiritual, a gente não gosta muito de aprender através do amor. E geralmente vem a dor posteriormente, permitida pelos nossos guias espirituais. E aqui o que Jesus fala, que ele tentou, ele encarnou, não precisava encarnar. Ele tentou, ele veio, depois veio um monte de discípulos, São Francisco de Assis, veio um monte de gente, a gente continuou fazendo guerra. E para a cereja do bolo, digamos assim, a gente começou a matar em nome de Jesus. O sofrimento purifica a nossa alma, quando o amor não o faz. Então Jesus verificando Jesus verificando o karma coletivo assumido pelo continente, principalmente europeu, por tudo que havia sido feito, praticamente define a nossa sequência nos próximos séculos. Isso que não tinha nem Primeira e Segunda Guerra Mundial ainda. Porém, o que Humberto de Campos nos narra no livro é que a conversa continua com o Eliu, seu anjo. Jesus determina, então, a migração do seu evangelho, que não foi aceito na região da Palestina, de um modo geral, para novas terras que não haviam sido descobertas. Haviam os índios, silvícolas, claro, mas ele determina que o seu evangelho deveria migrar para outra região, mais precisamente na América do Sul, mais precisamente para o Brasil. E aí é que vem o X da questão, né? Até mesmo dentro da doutrina espírita a gente escuta: não é possível que Jesus fez isso, né? Tirar o seu evangelho e colocar no Brasil. Cadê o evangelho de Jesus, né? Nós estamos afundados em corrupção, dificuldade de estruturação, fome, miséria, inversão de valores para todos os lados. E os próprios espíritas, rebatendo alguns o livro, dizem que não. Só que nós esquecemos que Jesus é emoção. Jesus é evangelho. O seu evangelho é coração. A missão do Brasil é coração do planeta. A missão intelectual do planeta Terra foi dada aos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o cérebro do planeta Terra. Cada país recebe as suas missões, de acordo com a sua potência. E o Brasil
foi incumbido de ser o coração do planeta Terra. Qual é o povo mais alegre do planeta Terra? Qual é o povo que, apesar das dificuldades, está sempre se reinventando? Independente do que passa, vem enchente, derruba a casa, no outro dia o cara está lá batalhando de novo e reconstruindo. Qual é o povo que nunca desiste? Que recebe o mundo inteiro, salvo algumas exceções de algumas pessoas, que recebe o mundo inteiro, né, muito bem. Para onde vão as pessoas quando surge a fome e as guerras em seus países? Quando elas têm possibilidade? Qual é o povo mais cristão do mundo hoje? Não em números, mas em intensidade, em vivenciação desse amor de Jesus. Não sei se vocês conhecem a série The Chosen, recomendo aos que gostam. Mas ela narra um pouco da história de Jesus e os seus seguidores, sem as distorções do sistema, que já fez vários e vários filmes de Jesus. E adivinhem qual é o país em que a série mais cresce, inclusive está na Cinemark até hoje. Adivinhem qual é o país em que a série de Jesus mais é assistida. Brasil. Tudo isso que eu falei para vocês é o Brasil. Então nós temos essa missão de receber o Evangelho, só que é uma missão que não é tão simples. São chegados os tempos do Brasil assumir o seu compromisso moral perante o planeta. São chegados os tempos de sairmos da teoria do Evangelho e irmos para a prática. E qual é a prática do Evangelho? Auxiliar o próximo. Então são chegados os tempos da gente colocar a mão na massa. Nós estamos sim rumando para a fase final da transição planetária, porque ela não tem dia. É claro que ela não tem dia, 1 ano para acabar, mas década ela tem. Porque todas as empresas, todos os lugares têm suas metas, não é assim que funciona? A menor empresa possível tem lá seus objetivos a ser alcançados. Será que Jesus, governador do planeta Terra, espírito puro e perfeito, teria largado o seu planeta ao livre-arbítrio dos seus habitantes? Não. Nós temos metas pré-estabelecidas e nós teremos que cumprir. Então vai ter um tempo para a transição planetária acontecer. Está tudo dentro de ciclos que acontecem no nosso orbe, no universo. E geralmente é assim que as coisas funcionam, porque tudo, se você prestar atenção na sua vida, na nossa vida, as coisas acontecem sempre no tempo exato, não é no nosso tempo, é sempre no tempo de Deus. Não é assim? A gente acha que a gente quer uma coisa, daqui a pouco não dá certo, depois lá na frente a gente vai ver que não era para ter dado certo naquele momento. São chegados os tempos de definir quem fica e quem será exilado para outro planeta, continuando a sua jornada evolutiva e depois retorna para o planeta novamente. Igual numa escola, não é assim nas escolas? Tem lá os alunos que só querem brincadeira, avacalhação, que só querem incomodar. Aí o que acontece quando tem esses alunos na escola? A escola para? Não, vamos parar, vamos todo mundo esperar os bonitos que não querem estudar. É assim que acontece? Não. Esses alunos repetem de ano e continuam. A classe segue e se eles permanecem no equívoco incomodando, o que acontece com esses alunos? São convidados a sair da escola. E é isso que pretende acontecer com o planeta, porque ele precisa seguir o seu processo natural de evolução. Só que aqui nós temos um porém. Existem espíritos muito maldosos que estão desencarnados nas regiões infernais, ditas pela religião, nas regiões umbralinas, regiões trevosas, seja lá o nome que for. Só que eles estão lá há muito tempo. Nós temos alguns livros que narram espíritos que estão desencarnados há mais de 800 anos e que são os
demônios, digamos assim, ditos pela igreja, que estão lá organizando a maldade. Adivinhe quando foi a última encarnação da maioria deles? Na Inquisição. Os maiores inimigos de Jesus foram os que foram mortos por causa dele. Aqueles que foram queimados vivos por causa de Jesus. Muitos continuam. E estes, mesmo sendo as ovelhas desgarradas do Cristo, precisam receber a sua última oportunidade. Então eles estão encarnando, já faz umas décadas, eles estão vindo. E aí explica muita coisa. Porque, como eles estão há muito tempo sem reencarnar, eles têm costumes totalmente diferentes do nosso. Eles vêm para abrir as portas largas do planeta Terra, principalmente do Brasil. Eles vêm como para receber a sua última oportunidade, mas muitos não vão querer essa oportunidade e vão começar a abrir essas portas largas. Quais são as portas largas abertas por esses espíritos que estão encarnando faz um certo tempo? Do pode tudo, do todo mundo é de todo mundo, as leis do aborto, da criminalização, da sexualidade nas músicas, da justiça invertida. Conhecem essa, não? Da drogatição, dos prazeres mundanos em nome da felicidade momentânea, dos canais de comunicação levantando bandeiras falsas de moralidade invertida. Eles estão, alguns, como influenciadores digitais, nos levando para o buraco do materialismo. Enfim, eles são os falsos cristos. Jesus prometeu que eles viriam. Era visto que eles nos trariam coisas que nós cristãos olhamos no noticiário e falamos, mas não é possível que o cara está fazendo isso. É muito tempo sem reencarnar. Porém, mesmo nesses momentos, Jesus permite porque eles estão abrindo as portas largas. Jesus falou que nós deveríamos entrar pelas portas estreitas. Quais são as portas estreitas? As portas estreitas são as portas do bom, do belo, do harmonioso, do moralmente correto. São chegados os tempos dos trabalhadores do Cristo se levantarem, se posicionarem, pelotão de frente nessa grande batalha. Ou nós achamos que vai ser muito fácil o bem vencer. Tem muita gente que não quer que o bem vença. Não sei se vocês têm Twitter, mas no Twitter a gente vê muitas coisas que às vezes a mídia não mostra. Pesquisem alguns canais que estão mostrando relatos da guerra e verifiquem quantas pessoas estão defendendo as atrocidades que estão acontecendo. A gente não tem tanto acesso, mas tem muita gente que não quer a vitória do bem. E no mundo dos desencarnados isso também acontece. Os principais anticristos são aqueles que foram mortos em nome de Jesus. Eles estão nas trevas tentando dificultar essa grande virada que está para acontecer no nosso planeta. Então nós temos de um lado o pelotão de frente, os cristãos ou aqueles que praticam os ensinamentos do Cristo, mesmo sem religiosidade. Do outro lado nós temos os massacrados e mortos em nome do Cristo e que odeiam Jesus e todos os seus discípulos. Também temos junto com eles aqueles que estão reencarnando pela última vez, na tentativa no planeta Terra, mas que também não querem participar da brincadeira. E no meio disso tudo, a população normal. A população que vai ter que escolher qual das portas que vai entrar, se é pela porta larga ou se é pela porta estreita. Porém, nós temos um reforço. A todos que estão aqui, provavelmente cristãos, receberemos um reforço das cidades espirituais mais avançadas, dos espíritos que já alcançaram a sua evolução moral e não precisariam mais reencarnar. São Francisco de Assis,
Madre Teresa de Calcutá, tantos outros, Dr. Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, Emmanuel, André Luiz, quantos outros de outras religiões, que não precisariam mais, pois eles já estão nos céus, mas estão reencarnando para o quê? Para nos fortalecer nessa grande dificuldade que a gente começou a encontrar. Eles vêm para nos mostrar e reforçar o caminho do Cristo, para nos dar um norte nesta grande batalha. Grande batalha? Peraí. Nós começamos lá no início e falamos que nós somos energia, né? Que espírito não morre. E em energia a gente conhece que as leis de sintonia. Não sei se alguém aqui conhece um pouco de eletricidade, mas semelhante atrai semelhante. Isso funciona em tudo. Contra quem é essa grande batalha? Será que é contra esses espíritos que não querem? Ou ela é contra nós mesmos? Porque se eu me ilumino, se eu melhoro, eles não têm acesso a mim. Então, são chegados os tempos da reforma íntima. São chegados os tempos da busca do nosso propósito como espíritos. Para que viemos? Para que estamos? Porque fazendo tudo isso, podem vir 50 espíritos trevosos que eles não têm acesso. Uma vela ilumina todo esse ambiente aqui, se estiver tudo apagado. A luz sempre vence. Como Jesus, essa é a pergunta que não quer calar, como Jesus conseguiu prever no seu sermão profético que tudo isso desencadearia desse momento, dessa maneira? Já pararam para pensar? Mesmo na época, Jesus já percebia um grande problema na população do orbe terrestre. O avanço intelectual estava muito à frente do avanço moral. Então era muito visível que isso poderia estar acontecendo, que a gente poderia se perder. O avanço nosso, a nossa evolução precisa andar intelectualmente e moralmente junto, porque senão a gente começa a cometer uns equívocos que são meio graves. E o maior deles, dentro dessas questões intelectuais, se inicia em 1932, com a descoberta da potencialidade de criar energia através da fissão nuclear, em larga escala, em milionésimos de segundos. A partir de 1932, com essa descoberta, ao invés da gente fazer energia para suprir as necessidades do planeta, né? O que a gente faz? Bomba atômica. E aí nós damos um passo sem volta, porque o rato começa a construir milhares de ratoeiras. Já viram isso? Qual é a lógica da construção das bombas atômicas? O rato simplesmente se rebela e começa a construir ratoeiras em volta de si. Que, salvo por uma intervenção de Jesus, que já aconteceu na década de 60, quando estávamos à beira de uma guerra nuclear que não é muito citada apenas pelo mundo espiritual, onde Estados Unidos e Rússia estavam à beira do colapso, e através de uma intervenção direta de Jesus, narrada no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, Jesus pessoalmente envolve pessoas próximas, uma delas era o Papa, para que apaziguasse a situação. E a outra atitude de Jesus foi intuir cientistas para que se buscassem a Lua. E a ida à Lua muda todo o pensamento e o norte dos terráqueos, digamos assim, e nós somos salvos pelo gongo, digamos assim, não acontecendo. É claro que ele pode intervir novamente, mas ao decretar que nós necessitaríamos passar pelas provações da dor, eu acho um pouco mais difícil. Porque é tanto equívoco em 2000 anos que chega um momento que se faz necessário deixar a nós mesmos
as nossas atitudes. Essas armadilhas criadas por nós mesmos, hoje já somam mais de 12.000 bombas ogivas nucleares. E elas podem, naturalmente, funcionar como um grande filtro para a nova era do planeta. É claro que entramos na questão das possibilidades. Não é algo desejado, mas será que João, ao assinalar no Apocalipse a marca da besta, não nos falava da vontade de guerrear? Aqueles que buscam a guerra, que buscam, não são impulsionados a ela de maneira, digamos, equivocada, mas aqueles que buscam, que matam, provavelmente aí nós temos a separação do joio e do trigo. Aqueles que funcionam como um anticristo e buscam o desamor, provavelmente serão atraídos para esta guerra que se iniciou após a pandemia e tende a continuar. Provavelmente estes já estão tendo a sua última oportunidade e com certeza serão exilados temporariamente do nosso orbe. E todos aqueles que não querem a guerra fogem. Já começaram, né? Nós temos mais de 2 milhões de pessoas que saíram da Ucrânia, mais de 1 milhão que saíram da Rússia, muitos que estão saindo da África agora, que está entrando também. Então, sendo uma coisa natural essa questão da migração, qual é o país que eles provavelmente vão escolher, agora já estão escolhendo, ou vão escolher, que não tem bomba nuclear, que não está em guerra? Qual é o único continente que não está envolvido na guerra nesse momento? Provavelmente, essas pessoas procurarão o Brasil. Não todas, né? Nós temos a Argentina, outros aqui. Mas quem não quer guerra, quem está de saco cheio, não vai ficar lá nesses lugares. Qual é o país que eles podem optar que não tem catástrofes climáticas, furacões, terremotos, tsunamis? Qual é o país que no seu solo tem riquezas capaz de dar sustento para mais de 10 vezes a população que tem hoje? Qual é o país que acolhe todos os tipos de raças, credos, religiões e todos aqueles que a procuram? Qual é o país que ama Jesus mais do que qualquer outro no mundo? É o Brasil. É o país dos trabalhadores da última hora, que são todos aqueles que lutam e não vão deixar de lutar pelas verdades do Cristo, apesar de tudo isso que a gente narrou até agora. Rumando para a nossa parte final. Narrativa triste? Melancólica? Parece? Triste, Fábio? Será? O que a gente começou falando lá no início? O que morre? Ninguém morre. Nós somos espíritos, nós não desencarnamos. Não, nós desencarnamos, mas nós não morremos. Não faz 2.000 anos que nós estamos apanhando? Nós, quando eu digo, é todos aqueles que vibram no amor. Nós não somos perfeitos, não somos por excelência todo amor. Mas faz 2.000 anos que os cristãos e todos aqueles que vivem do cristianismo sem ser religioso apanham daqueles que querem a maldade. E agora, há poucas décadas, nós estamos chegando, de o jogo virar, a gente vai desanimar? Não. E é isso que eu queria trazer nessa exposição, que sempre depois da tempestade, a gente tem o sol mais limpo, porque a tempestade são cargas eletromagnéticas que limpam as impurezas do ar. Nós estamos chegando próximo do fim das dificuldades da transição planetária.
É óbvio que vai ser igual quando um guerreiro que chega em casa, né, todo estrupiado, digamos assim, né, acolhido pela sua família. Nós temos dificuldades que a gente vai, por causa das questões materialistas, nós vamos ter que encarar questões do suicídio, nós vamos lutar para não deixar isso proliferar. Outras e outras questões, além da guerra, que, como Divaldo nos narra, muito provavelmente deve se desencadear e desenrolar. Porque muitas pessoas perguntam, mas é só mais uma guerra? Já teve tantas. Mas não com potências nucleares envolvidas. E não com ocupação de espaço, tomando espaço. Fazia tempo que isso não acontecia. E nem é bom lembrar a última vez que aconteceu. Nós sabemos que não vai ser fácil. Já não está sendo, né? A gente passa por tanta dificuldade. Tende a ficar um pouco mais difícil. Mas o bem sempre vence o mal. Nós alcançaremos a vitória. O reino dos céus prometidos pelo Cristo nos aguarda. Porque esse reino vai ser na terra. Vai ser a nova terra. A paz reinará após a guerra. Foi sempre assim. Tudo passa. Os justos, os pacíficos, os aflitos, todos os que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, os bem-aventurados, são os que herdarão a nova terra. Estamos querendo avançar para outros planetas sem nem ter descoberto quem somos de verdade, a nossa essência espiritual. Nós estamos querendo avançar para a Lua, não sei se vocês estão por dentro do noticiário, para roubar minério. Isso está acontecendo. Nós criamos a inteligência artificial, que poderia nos ajudar em muito, mas agora está sendo utilizada para matar drones que funcionam sozinhos. Gente, a fruta está podre. Não adianta nós mentir. A fruta está podre. Porém, o que tem quando a fruta apodrece? O que sobra? Semente. E nessa semente sobrará uma semente com um DNA moralmente mais evoluído, que já está sendo regado na pátria do Evangelho, conforme Jesus determinou. Nós teremos uma nova árvore plantada a partir de uma semente mais pura. São chegados os tempos em que nós cristãos tanto aguardamos. São chegados os tempos de semearmos a fidelidade ao Cristo para colhermos um planeta melhor, onde as frutas dessa nova árvore terão o gosto de amor. Amor este que sempre esteve latente dentro do nosso coração, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas que nós desvirtuamos do caminho por muito tempo. Jesus, abençoa-nos neste momento tão importante, nos dá força para resistir às forças do mal, as dificuldades que estamos enfrentando dentro de nossa casa, dentro das nossas instituições, dentro da nossa cidade, em todos os países. Jesus abraça suas ovelhas desgarradas e nos conduz à paz, nesta pátria que tu abençoastes como a tua nova casa do teu ensinamento. Nos ajuda a esta missão que nos confiastes. Esteja conosco. Obrigado a todos. Gratidão pela paciência. Confiemos, apesar de todas as dificuldades que nós todos estamos passando. Nós temos um mestre que nos olha, que nos enxerga lá dentro.
Eu sei que está difícil, todos nós. O mundo parece que está colapsando, mas não. Nós somos eternos, nós somos espíritos imortais e nós precisamos perseverar, porque são chegados os tempos das ovelhas do Cristo. Não percamos a nossa fé, independente se o problema é pequeno, se o problema é grande. Façamos a nossa oração, façamos a nossa parte. Comecemos por nós mesmos, depois pela nossa família. E se depois disso nós tivermos forças, levantemos a nossa voz e busquemos levar Jesus o mais longe que nós conseguirmos.